graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu gostaria de meditar na palavra do Senhor neste dia, no capítulo 17 do livro de Salmos. Esse capítulo, ele apenas tem 2 versículos. Eu gostaria de convidar todos que estão me assistindo nesse momento, se estiver com a Bíblia, para abrir as suas Bíblias e fazer a leitura comigo sobre esse texto que iremos meditar neste momento. A palavra de Deus, o Salmo 117, diz: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai a todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Amados irmãos, este salmo é o mais curto dos salmos. Foi escrito por um autor anônimo que, em frases breves, abrangeu o mundo todo. O salmo é um convite para as pessoas de todas as partes do mundo se voltem para o Senhor e a se unirem aos fiéis de todos os lugares para louvar a Deus. Neste capítulo, os gentios são convidados a louvar o Senhor por sua misericórdia e fidelidade perene. O apóstolo Paulo captou o significado desse versículo 1 e citou em Romanos capítulo 15, versículo 11, quando diz: Louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Isto para mostrar que as nações gentílicas participarão junto com Israel da misericórdia do Messias. Cristo veio não somente para confirmar as promessas de Deus aos patriarcas, mas também para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Romanos 15, 9. As palavras de Paulo. Uma compreensão correta deste texto, deste salmo, nos mostra pelo menos 4 verdades. Existem várias, mas nós vamos meditar apenas em 4 verdades. E o tema que iremos meditar neste momento nesse texto, é um convite para louvar a Deus por sua fidelidade. A primeira verdade que nós podemos ver é que nós temos privilégio de adorar a Deus, como mostra o versículo 1, parte A desse texto. Vejamos: louvai ao Senhor. O versículo 1 diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos. A parte A diz: louvai ao Senhor. Então a primeira verdade, o privilégio é que nós podemos adorar a Deus. Este é o privilégio, como diz a própria palavra. O salmo começa e termina com louvai ao Senhor. O aleluia. Pois louvar ao Senhor deve ser a marca de todo cristão de hoje, como era dos novos cristãos na igreja primitiva. Vejamos Atos capítulo 2, versículo 7, o que é que diz? Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. O primeiro louvai desse texto, capítulo 17, é uma tradução do termo hebraico bastante conhecido, Hallel.
de onde temos aleluia, ou louvai ao Senhor. O segundo louvai é o chavar, que significa elogiar, exaltar e enaltecer ao nosso Deus. Quando louvamos ao Senhor, não apenas lhe falamos de sua grandeza, mas também o elogiamos diante daqueles que o ouvem nossos cânticos. Adoração e o louvor são as ocupações mais elevadas às quais podemos dedicar nossa voz. Agrada ao Senhor quando estamos louvando ao Senhor. Nós podemos comentar e dar alguns exemplos, como é o nosso coral da nossa igreja, quando eles estão louvando ao nosso Deus, com a sua voz. Mas louvar ao nosso Deus, não louvar para homens. Quando nós vimos jovens, adolescentes, coral de crianças, é uma bênção para as igrejas. Eu me alegro, eu acho que todos se alegram quando nós vemos o louvor ao nosso Deus, saindo dentro do íntimo do nosso coração. A segunda verdade, amados irmãos, é compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, nós temos o privilégio de compartilhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo através do louvor. O termo traduzido por gentios, como consta nesse versículo, na parte B desse capítulo, versículo 1 da parte B, que diz: vós todos os gentios, louvai a todos os povos. O termo traduzido por gentios também podem significar nações, referindo-se especificamente a todos os que não são de origem semita. A palavra hebraica, povos, se refere às diversas nacionalidades do mundo. Apocalipse 7, versículo 9. Vejamos. Apocalipse 7, versículo 9, diz: depois disso olhei, isso o apóstolo João falando, quando teve uma visão lá na ilha de Patmos. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com várias vestes brancas e segurando palmas. Então essas foram as palavras do apóstolo João, quando estava exatamente na ilha de Patmos. O povo de Israel devia ser separado dos gentios, porém isolado deles, pois Deus chamou Abraão para fundar uma nação que abençoaria toda a terra. Eu vou repetir. O povo de Israel deveria ser separado dos gentios, porém não isolado deles, pois Deus chamou Abraão para fundar uma nação que abençoaria toda a terra. Vejamos em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Porém Israel falhou e acabou imitando os gentios, em vez
de iluminá-los com a luz da verdade de Deus. Isaías 42, 6. Vejamos Isaías 42, 6. Que diz: Eu, o Senhor, o chamei uma retidão. Segurei firme a sua mão, e os guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Pois Deus escolheu esse povo para dar ao mundo o conhecimento de Deus verdadeiro. A igreja de hoje deve levar a luz do evangelho a todo mundo. Vejamos em Atos capítulo 13, versículo 47, o que é que diz. Pois assim o Senhor nos ordenou, e eu fiz você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. A salvação vem dos judeus. João 4, 22. Pois Deus escolheu esse povo para dar ao mundo o conhecimento do verdadeiro Deus. A igreja de hoje deve levar a luz do evangelho a todo mundo. Atos capítulo 13, versículo 47. Paulo cita esse evangelho em Romanos 15, 11, como parte da sua explicação sobre a relação entre a igreja e Israel. Se somos um povo que adora o louvor ao Senhor, então seremos também um povo que testemunha a Deus aos outros, como esse Deus é maravilhoso. Que possamos imitar os apóstolos, os quais declararam: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo 20. A terceira verdade que nós podemos ver nesse texto encontra-se exatamente no versículo 2 do capítulo 17, parte A, quando diz: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E esta verdade é depender do grande amor de Deus. Então é um privilégio, amados, depender do grande amor de Deus. Será que nós esquecemos de que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos? Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Fomos salvos pela graça, não por nossas obras. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E se não fosse pela bondade e misericórdia de Deus, ainda não estaríamos em trevas, condenados à morte. E nós não teríamos esse privilégio de depender do grande amor de Deus. Infelizmente, alguns líderes de Israel encheram-se de orgulhos para fazer parte de um povo, por fazer parte de um povo escolhido de Deus. E começaram a desprezar os outros. Chegavam a chamar os gentios de cães. No entanto, o povo de Deus hoje também é culpado desse pecado. Muito grande é a sua misericórdia para conosco, como mostra exatamente esse versículo que acabamos de ler. Salmo 17, versículo 12, parte A. De modo que não temos coisa alguma do que nos vangloriar, não de obras para ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 9. Somos salvos pela graça e vivemos pela graça. Dependemos exclusivamente da generosidade do Senhor em Jesus Cristo. Amados, uma igreja arrogante é uma igreja fraca. Precisamos ter cuidado. A quarta e última verdade
é descansar nas promessas de Deus. Então é um privilégio, porque nós conhecemos o Senhor. Então nós podemos descansar nas promessas de Deus. Vejamos a parte B do segundo versículo desse capítulo 17, o que é que diz? E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, aleluia. Por certo, o povo de Deus é salvo e viver pela fé. Mas nossa fé não faria sentido algum se não fosse pela fidelidade de Deus, que subsiste para sempre. O caráter de Deus não muda, amados, como também suas promessas não mudam. Então, por que nos afligimos com esse sentimento dentro de nós e as circunstâncias ao nosso redor? Sabemos, estamos passando hoje, estamos sentindo aflitos pelas circunstâncias ao nosso redor neste momento, pela pandemia do novo coronavírus existente no mundo. Sabemos o perigo que nós estamos passando, mas nós devemos descansar nas promessas de Deus, porque Deus é fiel. Porque a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Tendo em vista que sua fidelidade ser tão abundante, porque hesitamos em lhe obedecer. Devemos obedecer a Deus. Vejamos lá em Êxodo capítulo 34, 6, o que é que diz a palavra do Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor Deus, compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Quando Deus, amados irmãos, nos chama para fazer alguma coisa, Ele é fiel e nos ajuda a cumprir nossa missão. Se nós estamos em quarentena, é porque Deus permitiu isso. E neste momento que Ele permitiu para ficarmos em quarentena, Ele nos chamou para alguma missão. E essa missão é meditar na palavra do Senhor. Creio eu. Essa missão é orarmos por aqueles que estão acometidos por esse vírus. Sabemos quantas pessoas estão nos hospitais, famílias que estão sofrendo por verem seus filhos, mulheres verem seu esposo, esposo ver suas esposas, suas mulheres, amigos sofrendo dentro do hospital. Pela graça de Deus, alguns são salvos. Mas coube a Deus chamar aqueles que Deus permitiu que ele fosse. Mas o sofrimento é grande para aqueles que ficam. Portanto, nós devemos orar. Nós, povo de Deus, devemos clamar ao nosso Deus. Porque eu creio, nós cremos, que basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra que toda essa epidemia do novo coronavírus, toda essa doença sumirá da face da terra. Por isso, nós devemos descansar nas promessas de Deus,
Porque Ele pode fazer isso. Mas essas pessoas que estão aí, que não conhecem a Deus, como é que eles podem descansar nas promessas de Deus se ele não conhece a palavra do Senhor? Vamos orar, amados irmãos. Vamos orar e pedir a Deus que tenha misericórdia de cada um de nós. Porque a própria palavra diz, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Louvamos ao Senhor, porque Ele é fiel. E gostaria de terminar, amados irmãos, expressando as palavras de um grande teólogo, quando diz: confiar em nossa fé é o mesmo que crer na fé. Mas confiar na fidelidade de Deus é crer no Senhor. Nossa segurança é a palavra de Deus e o Deus da palavra. Wesley. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus esteja conosco, nos abençoando, continuando a nos abençoar. E crermos, e continuar crendo que Deus é fiel. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por este momento, por esta palavra que Deus colocou no nosso coração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu abençoaste a cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, pelo que Tu és para conosco, pela Tua bondade, pelo Teu amor tão grande que Tu tem por nós. Porque apesar de nós, falhos como somos, pecadores, Tu nos escolheste, Senhor, para pertencer ao Teu povo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, Pai. Nos dá a Tua paz, nos ensina, Senhor, a aprender a cada dia a Tua palavra e meditar na Tua palavra, Senhor. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.